Olá, meu caro amigo, meu caro irmão, minha cara irmã, meu catequizando, meu filho de Deus, meu irmão em Jesus Cristo. Estamos num período de reclusão interno em nossas casas e aqui somos chamados a viver em nossa família também a Eucaristia, ou seja, a grande ação de graças. Nós estamos nessas nossas catequeses, nessa escola paroquial de formação, refletindo um pouquinho na importância da Santa Missa, segundo o evangelista São Lucas, no texto que temos aqui do painel, dos discípulos de Emaús. Estamos no tempo pascal, lembramos a paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus, ao tempo pascal, e Jesus que se revela aos discípulos de Emaús. Nesse texto de Lucas, capítulo 24, de 13 a 35. E hoje ficou da gente refletir um pouquinho sobre, falamos ontem, a questão do ofertório, apresentar o nosso ofertório a Deus. E gostaria, ontem os versículos 28 e 29, gostaria de começar com o versículo 29 do capítulo 24 de São Lucas, que nos diz o seguinte. O capítulo 29 diz o seguinte: eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Ou seja, vimos na aula anterior, na catequese, vamos dizer, não aula, mas a catequese anterior, a parte do ofertório, nesse versículo 29. No versículo 30 e 31, ele nos diz o seguinte: sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou, depois partiu e deu a eles. E o versículo 31, nisto os olhos dos dois discípulos se abriram e eles reconheceram a Jesus. Porém, e desapareceu da frente deles. E eles disseram: não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava das Escrituras? Eis então as duas grandes partes. Somos chamados nesse período, nesse ano, devido a essa situação, a viver a comunhão espiritual. E na igreja, na nossa casa, na nossa comunidade, nós temos dois altares. O primeiro é esse que eu vos estou falando, é o altar da palavra. Não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava das Escrituras? E lembramos toda a liturgia da palavra e sua importância. Quando nós comungamos com o outro, com palavras, estamos se tornando amizade, passamos a questão de uma intimidade, se tornar Eucaristia, se tornar íntimo. E aí passamos, do outro lado, a uma outra mesa, a mesa da Eucaristia, o altar que aqui se encontra. E aqui nós temos, os discípulos de Emaús em torno da mesa. E em torno da mesa ofereceram aquilo que tinha, o pão. E Jesus partiu o pão, a celebração, o ofertório, ofereceram a Jesus, na última celebração, aquilo que tinham, e Jesus abriu os olhos. E aqui nós temos a parte central da Santa Missa. Primeiramente, o pão. Jesus se torna presente na forma de pão, um pão ázimo. Jesus se torna carne, presença. O vinho era a comida mais comum da época, onde Jesus se fez presente. Ali nós temos esse momento, após o ofertório, que apresentamos as nossas preces, o próprio Jesus se oferece. E aí nós temos a parte principal da Santa Missa, que chamamos de oração eucarística. A mesa do sacrifício, o altar,
o partir o pão e a oração eucarística. A oração eucarística é o ápice, o centro e ápice de toda a celebração. É uma prece de ação de graças e de santificação. Nesta, o povo é convidado a se unir a Cristo em oração ao Pai. E nós podemos fazer também no nosso ofertório de muitas maneiras criativas. Porém, após o ofertório, nós temos aquela oração sobre as oferendas, onde o sacerdote reúne todas as intenções que trouxemos e eleva ao Pai, né? Vamos ver aqui, né, do dia de domingo passado, que nós celebramos o terceiro domingo da Páscoa. Esta oração de domingo passado dizia o seguinte, vou ler aqui, né? Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei também a eterna alegria. Ou seja, acolhei, Senhor, as oferendas da vossa igreja, aquilo que você trouxe, aquilo que você ofertou, aquilo que você doou, aquilo que você presenciou e mais do que tudo a sua própria vida. A ti, Senhor, acolhei, porque vós sois a causa de tão grande júbilo. Ou seja, Jesus é a causa de nós estarmos aqui presentes. E concedei a mim, a ti e a toda a igreja, que rezamos em nome da Igreja Universal, por isso concedei-lhe a Igreja Universal também a eterna alegria. Isso por quê? Por Cristo nosso Senhor. Após esse momento, nós começamos a chamada oração eucarística. Antes do Concílio Vaticano II, só havia uma oração eucarística. Só havia uma. Após o Concílio Vaticano II, foram desmembradas em várias. E hoje nós temos 14 fórmulas diferentes de oração eucarística. 14. Todas elas dialogaram. Tudo para a melhor facilitação do povo. Ou seja, uma forma dialogada, nós dialogamos em forma de diálogo, onde nós temos a parte principal da Santa Missa. E aqui eu gostaria, no Brasil nós temos 14 formas de oração eucarística, todas elas dialogadas, uma característica do Brasil, certo? Após o concílio, após o Congresso Eucarístico de Manaus, se criou essas várias orações. Antigamente, antes do concílio, era apenas uma, depois se tornou 4, hoje temos 14. E ela tem uma certa subdivisão. Ela se divide. Primeira parte, o prefácio. O sacerdote, em nome do povo, rende graças a Deus por todas a obra da salvação, ou por um dos seus aspectos, de acordo com o dia, a festa e o tempo em que se vive. Começando, o Senhor esteja convosco, nós respondemos, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. E aí tem a oração do prefácio, que nós temos muitas orações. Por exemplo, a questão, né? Nós vamos ver aqui a oração eucarística número 2, ou seja, é aquela mais sintética, a mais usada, onde nós somos chamados a viver. Então, nos colocar nesse momento, ó, te agradecemos ao Pai. É um momento de louvor ao Pai, pela vitória que temos, pelo dia que temos, né? Pelo momento que vemos agora a liturgia pascal. E ali ele diz, né? Eu vou ler a primeira parte da oração, né? De uma delas. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, que é Jesus, é a pedra viva, pela qual tudo criastes. Ele, que é Jesus, é o nosso Salvador e Redentor,
verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Depois, terminando, que ele cumprindo a sua missão, né? Por ele, os anjos celebram com grandeza e os santos proclamam a vossa glória, concedendo-nos também a nós associarmos aos seus louvores, dizendo ou cantando a uma só voz, o Santo, 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 Santo. Pode ser cantado e pode ser rezado. Após a oração do santo, o santo ou do canto, nós temos, né, a parte principal que chamamos a epíclise, né? Após o santo, a aclamação pela qual toda a Assembleia terrestre e celeste se une para cantar o louvor a Deus, nós temos a epíclise. O que vem a ser essa epíclise? A Igreja implora, por meio do Espírito Santo, a consagração dos dons apresentados. Eis então a oração. Na verdade, ao Pai, nós te pedimos santificar essas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Cristo. Ou seja, a invocação, chamada epíclise, que a consagração acontece naquele momento. Após esta invocação, nós temos a narrativa da instituição. Eis a parte principal: o pão e o vinho. E essa parte diz: estando para ser entregue. E aí, terminando a epíclise, nós falamos junto: santificar nossa oferenda ao Senhor. Depois a parte da instituição. Vou aqui repetir, né? Estando para ser entregue, para ser livre da paixão, ele tomou o pão, deu graça e partiu, e o deu assim: tomai e comei todos, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Tomai e bebei todos, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Eis então, e apresenta o próprio Jesus. Após esse momento, é apresentado Jesus, dizendo: eis o mistério da nossa fé. Foi nesse momento que os olhos se abriram. Conseguiram ver Jesus. Jesus, já não temos mais pão e vinho, mas nós temos o corpo e o sangue de Jesus. Depois desse ponto, nós temos a oração. Aí o povo aclama, né? Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Me permitam, vamos encerrar daqui a pouquinho. Depois desse ponto, nós temos a chamada anamnese. O que quer dizer? Cumprindo a missão de Jesus, a igreja faz memória do próprio Cristo, relembrando, vamos lá, pela paixão e morte, então celebrando a memória, a morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Não é mais um pão, não é mais um vinho, mas o pão da vida e o cálice da salvação. E nós respondemos: recebei, Senhor, a nossa oferta. Após essa narração, nós temos a ressurreição, dizendo: e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, um dia na casa do Pai. Lembrar esse momento de ressurreição e ascensão. Após esse momento, nós temos a oblação, ou seja, a igreja que se oferece, e ela se dá em 3 momentos. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Lembramos a igreja universal, na pessoa do Papa e na pessoa do nosso bispo, e ali inclui todos os ministros. Depois, uma segunda parte: lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, que hoje chamastes a vossa presença. Lembramos os vivos, nós que somos igreja, que estamos caminhando, que devemos viver nesta situação. E depois
lembramos também os que morreram, os falecidos. Hoje, de ontem, de uma semana, 7 dias, 30 dias, 1 ano, 30 anos, mais anos. Lembramos então as intercessões pela qual se exprime a Eucaristia, celebrada em comunhão com toda a Igreja. Aí as orações diversas, uma 7ª parte da oração eucarística, lembrando os santos, os apóstolos e mártires, lembrados, enfim, nós nos pedimos, tem dado de participar no dia da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos e mártires e todos os que nesse mundo vos serviam, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Então, a Igreja Celeste, os santos, os apóstolos, os mártires, a Igreja Terrestre, o Papa, os bispos, o povo de Deus, os redimidos e os falecidos. E terminando com a grande doxologia final, na qual se exprime a glorificação a Deus. Essas palavras são: por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E o povo diz amém. O amém significa: eu concordo, eu aceito, eu presencio, eu assumo essa santificação. Aqui nós temos, caros irmãos, a oração eucarística. São em número de 14, toda ela dialogada, mas que exprime o principal. Não é aquilo que apresenta-se à mesa, o trabalho humano, pão e o vinho, após a consagração, eis o mistério da fé, não é mais pão e vinho, mas é o corpo e sangue de Cristo. Essa é a parte do coração da liturgia. E foi ali que reconheceram a Jesus e os olhos se abriram. Todas as vezes que celebramos a Eucaristia, você é capaz de reconhecer esse Jesus? Próxima etapa, nós vamos fazer, continuando, encerrando a oração eucarística com a outra parte, onde somos chamados de irmãos. Eu te convido, venha participar conosco, divulgue esta catequese, procure ensinar isso aos irmãos que precisam. Que Deus te abençoe. Amém.